Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. No último episódio, nós tratamos aqui na nossa série sobre o trabalho do trabalho cultural. Hoje nós continuaremos nas temáticas ligadas ao trabalho e vamos conversar com Rodolfo Horato Londeiro, professor do Departamento de Comunicação da UEL, sobre os empregos de merda. Tudo bem, Rodolfo? Como você tá? Tudo ótimo. Além do Rodolfo, estamos aqui comigo na gravação de mais um Jogando Dados, Anderson. Tudo certo por aí? Trabalhando pra caramba ainda por conta das coisas de futebol, das mudanças das últimas semanas, mas com saúde, isolado, apesar de governadores e prefeitos, e com saúde, né? Enfim, então, isso é o principal para agora. Tá certo, já mais de 2 meses aqui, mais ou menos um padrão de respostas agora. O Paraná também teve umas novas novidades aí, né, Manuel? Novas questões, Londrina na vanguarda aí. Oi, Guilherme, tudo bom? Não sei não sei nem o que dizer exatamente dessas decisões aqui do governo mais recentes, tá confuso, né? O governo do estado tem briga com a prefeitura e as associações comerciais, tal, então já tá ficando mais complicado, inclusive, de entender como se portar. Mas tudo bem, estamos indo bem, quarentenados. E estou só acompanhando o Anderson, Bolsonaro e Flamengo bagunçando a tese dele. Quando achava que ia para um caminho, né? A pandemia traz várias interferências até para o futebol e para as pesquisas, né? E você, Gabriela, como estão as coisas por aí? Oi, Guilherme. Oi, Rodolfo. Que bom que você está aqui. Oi, Manuel. Oi, Anderson. Bom, tirando tudo, o resto tá bem, né? Brincadeira, mas tá tudo como sempre. Tá certo, então. Como havia falado na apresentação, hoje nós falaremos nesse episódio, seguindo a série sobre o trabalho, sobre os empregos de merda. Os ouvintes e as ouvintes mais ligados ou ligadas à economia política da comunicação podem estranhar o tema ou achar ele de alguma forma novo. Mas é um tema bem interessante e faz referência a um livro do anarquista e antropólogo estadunidense David Graeber. O livro, que saiu com o título Bullshit Jobs, ainda não foi traduzido para o português, mas para os que não leem inglês, há um texto do Graeber sobre a pesquisa e as discussões feitas por ele. Os dois estarão aqui na descrição do episódio para quem tiver interesse depois dele de dar uma olhada na pesquisa dele. Rodolfo, o David Graeber, ele é um antropólogo conhecido tanto pela militância política, ele foi um dos nomes importantes no Occupy Wall Street, autor do mote Somos os 99%, quanto por suas pesquisas, livro sobre história social da dívida. Qual é o argumento inicial dele sobre a ideia de emprego de merda? Então, Gabi, exatamente como você falou, ele é bastante conhecido, né, pela participação nesses movimentos. Na verdade, lendo recentemente uma série de ensaios sobre o anarquismo no século XXI que ele escreveu, eu percebi que ele já estava agitando desde os movimentos contra a globalização que aconteceram lá em Seattle. Parece que o nome dele veio à tona a partir realmente do Occupy Wall Street. Então, na verdade, esse texto dele surgiu a partir de um ensaio que ele jogou, enfim, na vastidão das redes sociais, sobre exatamente o fenômeno dos empregos de merda. É um ensaio que ele escreveu em 2013. E esse ensaio teve tanta repercussão enfim, né, nas grandes revistas de economia, muitas pessoas responderam ele, falando que se identificava com aquilo que ele chamava de emprego de merda, e ele conseguiu colher tantos dados, tantas entrevistas em cima disso, ele resolveu depois, em 2018, escrever esse livro, né, chamado
bullshit jobs. Então, essa é como que surgiu o livro. Manuel, você quer fazer algum comentário, alguma interação? Então, o Rodolfo apontou aí os caminhos iniciais da pesquisa do Graeber e, enfim, inclusive a sua militância e tal, né? Eu acho um dado relevante do texto do Graeber que ele vai fazer uma referência inicial a uns argumentos do John Maynard Keynes, né? O economista, importante economista do século XX. Esse apontamento que ele faz ali no início eu acho bastante relevante. Ele está implicado numa ideia bastante comum, vamos dizer assim, nas discussões contemporâneas, que diz respeito ao desemprego tecnológico. Mas era um elemento já perceptível no debate do Keynes lá no início do século XX. Como vocês sabem, né, o Keynes estava muito preocupado com a dimensão do pleno emprego, com a ideia de que o capitalismo deixado à própria sorte, né, do livre mercado, não ia dar muito certo, quer dizer, a coisa tenderia a uma espécie de grande problema e caos, de maneira que ele então estabelece essa ideia, quer dizer, a noção, né, keynesiana básica, como a gente conhece, do Estado presente nessas ações, e um dos elementos importantes era justamente o do pleno emprego. A ideia, portanto, de que para que o capitalismo não entre em caos e colapso, pessoas empregadas seria muito relevante. Mas ele também conseguia constatar, não é então uma novidade só do pensamento do Keynes, tá? Assim, que a ideia de que o passado o tempo, e ele então vislumbrava isso já do fim do século XX, início do século XXI, a ideia de que as pessoas precisariam, enfim, de trabalhar menos para a gente alcançar as demandas, né? Então, alcançar as mesmas demandas daquele momento. Então, também era uma prerrogativa do que o Estado deveria fazer nesse sentido. Bom, então a ideia, o que eu acho que está lá no Graeber que é interessante com relação a isso, é que ele fala assim, então passado o século XX, a noção de pleno emprego do Keynes traz duas questões relevantes, e esse argumento sobre, quer dizer, a gente precisar de cada vez menos tempo do nosso trabalho, né? Então a primeira é que o século XX se empenhou significativamente na noção do pleno emprego como um dos motes da organização, né, socioeconômica. Pleno emprego e, consequentemente, todos as benesses, vamos dizer assim, do chamado estado de bem-estar social. E aí o Graeber observa isso no seguinte sentido, mas a outra profecia, digamos, o apontamento do Keynes estava correto, quer dizer, a gente precisa de cada vez menos trabalho humano para uma série das coisas, para a resolução de uma série de nossas demandas. Então o Graeber vai acompanhar o século XX como a consolidação desse bocado de emprego de merda, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, o emprego de merda é essa incorporação dessas pessoas, empregos que são cada vez menos relevantes para essa lógica do atendimento das demandas, etc. Então, pessoas que são empregadas em coisas que não têm, enfim, no fundo, serventia nenhuma. Esse é o argumento, acho que, fundamental ali do Graeber, né? Então, baseado nisso que o Rodolfo falou, da militância que vinha dele desde os anos 90, tal, né? Das batalhas de Seattle em diante. Agora vejam, então o pensamento do Graeber não é um pensamento imediatamente marxista, tal. Então valeria a pena observar, quer dizer, o marxismo também tem elementos, vamos dizer assim, para falar sobre esse aspecto, né? Principalmente no debate justamente sobre a dinamização, vamos chamar assim, da mais-valia relativa, que está implicada aí. Só que tem um outro aspecto que eu queria lançar aqui para a gente colocar no debate. Quer dizer, toda a operação em geral do pensamento marxista está justamente próximo desse aspecto, próximo no sentido de apontar ou tematizar a mesma questão, porque eles não são idênticos exatamente, né? Então o pensamento do Marx como o pensamento do Keynes. Então essa ideia da mais-valia relativa como esse processo que vai progressivamente expulsar trabalho vivo. E esse como uma questão chave para a nossa discussão. Então, que é o debate
chamado desemprego tecnológico, que é uma das versões desse raciocínio. Mas tem outra ponta que aí, em geral, o marxismo avaliou menos, e valeria pensar, por exemplo, entre outros, né, tem um trabalho bacana do saudoso Chico de Oliveira sobre o conceito de antivalor, que eu acho que é bem relevante para a gente interpretar esse processo, que é uma avaliação sobre o século XX, keynesiano, justamente, que é essa lógica do estado de bem-estar social. Qual é o lance que é relevante no pensamento do Chico de Oliveira? Ou seja, que assim que o Estado começa a cumprir, né, uma série, ou resolver uma série de demandas da população, enfim, aquelas necessidades que o Marx observa ali nas implicações da composição, da reprodução do trabalho, então saúde e coisas nesse sentido, né, casa, o Chico de Oliveira vai apontar para um outro lado desta mesma perspectiva da crise, que não é o da dinâmica específica da mais-valia relativa com relação à tecnologia, né? Mas ao fato de uma crise no sentido de que um aspecto efetivo da composição da taxa de valor e, consequentemente, de mais valor, que é a lógica do salário, portanto, a cumprir as demandas sociais, etc. e tal, começa a ser feito pelo Estado e isso vira um problema. Essa é uma discussão que é relevante para a gente fazer por conta da lógica neoliberal. A gente avaliando o trabalho do Graeber mais aqui, eu acho que isso vai ser um elemento relevante para a gente discutir. Tá certo, acho que são caminhos para a gente ir pensando, né? Não sendo diretamente marxista, como a gente falou na apresentação e você colocou, Manuel, mas caminhos para a gente pensar, ainda mais trazendo à cena a questão da internet e os debates ao redor de quem trabalha e quem não trabalha nela, né? Mas voltando um pouquinho para a discussão do Graeber, um dos campos profissionais em que ele encontra emprego de merda é justamente na comunicação, como as relações públicas. Rodolfo, como isso se dá nessa área? Então, né, eu acho que, aproveitando um pouco esse ponto que vocês colocaram, né, eu acho que o que é interessante na definição de emprego ou trabalho de merda, Graeber, é que, ao contrário dele partir de uma definição ontológica que às vezes perdura em certos meios marxistas, ele vai deixar bem claro no primeiro capítulo da obra dele que é apenas o próprio trabalhador que tem a capacidade de definir ou não se o seu emprego é um emprego de merda. É por isso que ele acabou, né, com os relatos que ele recebeu, né, e acabou ficando impressionado como que algumas categorias que ele considerava emprego de merda, ele não recebeu nenhuma resposta. Mas ele tem uma explicação para isso, né? Porque, na verdade, como ele coloca lá no primeiro capítulo, um trabalho de merda é um trabalho sem sentido, o próprio trabalhador não consegue justificar. Ou seja, você não consegue justificar qual que é o sentido, qual que é a relevância, qual que é a importância desse trabalho. Mas ele coloca um adendo que é muito importante. Um trabalho sem sentido que o próprio trabalhador não consegue justificar, mas precisa fingir que não é assim. Eu acho que a situação da pandemia mostrou isso claramente. Um monte de gente teve que justificar que o seu trabalho era essencial e continuar trabalhando. Lá na Itália, inclusive, saiu esse meme, né, de que quem não tem trabalho essencial não teria que trabalhar, né, por conta da pandemia. E aí depois ele foi fazer uma avaliação justamente em cima disso. Com relação à questão enfim, né, a comunicação, no segundo capítulo ele estabelece uma série de tipologias para tentar classificar os tipos de trabalho de merda. E eu acredito que a comunicação entra muito no segundo tipo que ele classifica lá, que são justamente aqueles trabalhos do tipo agressivo que você precisa, é o termo que ele utiliza, né? Em inglês ele utiliza bully, né? Que vem do bullying. É aquele tipo de trabalho que você precisa empurrar alguma coisa para cima de uma pessoa, mesmo ela não querendo. A gente, enfim, interpretar isso nos termos marxistas é você realmente forçar a realização do valor da mercadoria. E é justamente aí, não por acaso, quando ele fala do tipo 2, é que ele fala, por exemplo, né, das relações públicas. É aí que ele encaixa o emprego de relações públicas.
Você comentou um pouco aí, Rodolfo, já sobre as entrevistas, né, que ele fez e que ele dava importância para quando a pessoa achava que o emprego dela era de merda, que com quase toda certeza ele era, né, enquanto em outros casos ele esperava uma resposta naquele sentido e não tinham uma resposta que confirmasse a impressão dele. Acho que na pandemia, como você lembrou dessa situação na Itália, a gente até comentou aqui num dos episódios do Jogando Dados, não lembro agora se foi na apresentação dessa série sobre o trabalho, mas acho que a gente da comunicação, falando aqui na nossa área, várias vezes se perguntou sobre isso, né? Principalmente, acho agora, ainda mais, nessas discussões sobre vai para o presencial ou fica de forma remota, né? O que tanto a gente tem de trabalho necessário que seria um emprego de merda ou que não seria. Como que foi essa questão das entrevistas? Você poderia comentar um pouquinho mais e como que ele percebia quando a pessoa dizia que achava que o emprego dela era de merda? Ela era mesmo de merda? Ou como que foi essa questão das entrevistas? Então, um aspecto muito interessante do trabalho do Graeber, né, é justamente isso. Ele é um compilado de muitas e muitas entrevistas que ele acabou recebendo, né, de forma voluntária, o que também é interessante, né, ou seja, e também, claro, bem dentro do espírito anarquista, né, não é aquele pesquisador enchendo o saco, são pessoas voluntárias, né, que responderam ao apelo lá do ensaio dele. E é em cima dessas, enfim, né, dessas entrevistas, ele acaba, enfim, né, criando tudo, criando a tipologia, criando essas definições e por diante. Então enfim, né, é um trabalho que surge realmente da experiência, né, é uma pesquisa que surge realmente da experiência desses trabalhadores. E, consequentemente, você vai encontrar de tudo, né? No campo da comunicação, por exemplo, você vai encontrar lá por exemplo, um desenvolvedor de software, né? Que vai passar por várias empresas. Em cada empresa ele vai desenvolver algum tipo de sofrimento psíquico, e aí porque um dos capítulos que ele vai trabalhar é justamente sobre a violência psicológica que envolve o trabalho de merda, e eu acho que é justamente esse o ponto onde as entrevistas brilham, porque imagina só, você, enfim, né? Eu acho que a gente conhece vários colegas e camaradas que estão nessa situação. Você está exercendo um emprego do qual depende a sua, enfim, né? A sua subsistência, né? Depende, enfim, né? A satisfação das suas necessidades. Mas é um emprego que você não encontra sentido algum nele. Você, inclusive, acredita que esse emprego não teria sentido algum, não deveria nem existir, você nem deveria estar lá exercendo esse emprego. Como que uma pessoa assim ela se sente, né? Para piorar ainda mais, essa pessoa tem que fingir que não, que o trabalho dela é muito importante, sempre com aquele sorriso no rosto e aí por diante. Então, as entrevistas ajudam muito a entender isso que ele vai chamar, os capítulos 3 e 4, de violência psicológica, que eu acho que é, particularmente, né, pegando as pesquisas que também me interessam, que eu desenvolvo aqui na UEL, né, é um ponto que me importa muito, né, esse sofrimento psíquico, né, porque é independente, né, se enfim, né, se esse trabalho ele realiza ou não realiza valor, claro, essa discussão ela é muito importante, mas independente disso, esse indivíduo ele está sofrendo, né, ele está sofrendo e esse eu acho que é um ponto importante, inclusive, para pensar as lutas. Bom, Anderson, pensando nas profissões ligadas à comunicação, digo, perdão, é possível ver isso também, esse trabalho de merda? Então, o Rodolfo comentou, né, na parte da pergunta do Guilherme, já que o Graeber cita relações públicas como uma área, é importante frisar que, primeiro, né, dar uma voltada no raciocínio. Quando a gente fala em trabalho de merda na contemporaneidade, né, inclusive nas pesquisas ligadas ao trabalho contemporâneo, novas formas de subsunção, exploração, geralmente a gente tem um olhar para acreditar que seria dessa forma nas novas formas de exploração, como trabalhadores de serviço de aplicativo, desde motoristas a entregadores, mas, né, a gente discutiu desde ontem, né, sobre essa pauta e sobre essa questão, que é importante analisar que essas funções se tornam essenciais, isso o Graeber vai dizer, a partir do momento em que
determinadas atividades deixam de ser feitas pelas pessoas, né? Há uma secundarização, né, de algumas atividades, há uma segunda parte de atividade, né, uma secundarização de algumas atividades que viram outros tipos de trabalho que têm uma função social mais importante do que outros tipos de atividades, seja ligadas, por exemplo, a questões de administração de mercados, gestão de empresas, gestão de imagens, enfim, que seriam atividades, como o Rodolfo bem apresentou, em que as pessoas se percebem fazendo algo que, sei lá, não sendo obrigadas pelo trabalho, pelo patrão, que em 2 horas, em 3 horas, sei lá, por dia, já resolveriam, mas precisam cumprir as 8 horas. E aí, nesse sentido, se a gente observar, né, as relações públicas não, claro, né, não menosprezando a profissão e os profissionais diretamente, mas como ela está interligada a esse tipo de gestão comunicacional, né, de atuação para trabalhar com a imagem de uma empresa, enfim, que são coisas que não necessariamente têm uma aplicabilidade social que o trabalho tem na perspectiva crítica, né? Não, para não trazer só a perspectiva marxista, já que a gente está tratando de um autor anarquista. Então, assim, se a gente pegar isso, como eu disse, relações públicas, mas também como diferentes funções que surgem a partir da precarização do trabalho jornalístico, né, que a gente tratou num dos episódios anteriores a essa série sobre o trabalho com o professor Carlos Figueiredo, de como, para além da precarização, há e se desenvolve cada vez mais alternativas que estão também nessa perspectiva de mais gerenciamento do que diretamente a produção de uma mercadoria, né? Mais em como fazer do que numa finalidade direta, né? Mas buscando os meios do que os fins. Inclusive, é curioso porque esse é o argumento histórico para a gente combater a terceirização em alguns setores, é que a gente não pode terceirizar áreas que estão ligadas à produção final, né? Então, no nosso caso de universidades públicas, terceirizaram outros serviços, limpeza, segurança, mas até agora, docência não se terceiriza porque é atividade fim. Enfim, dentre outras coisas que a comunicação nesse processo, num discurso extremamente complicado, né, do empreendedorismo, um discurso neoliberal, acaba criando de que a gente precisa atuar em diferentes áreas, inclusive pensar muito mais na gestão da comunicação do que antes nos nossos próprios espaços de formação, né, em jornalismo, especialmente, mas creio que também em publicidade e nas relações públicas isso acaba se acentuando. Uma coisa que eu acho interessante, inclusive me deparei na sua fala com o mesmo dilema que eu tenho, né, quando trabalha com esse tema, né, enfim, né, dessa dificuldade de você dizer categoricamente, né, nunca poderemos dizer categoricamente, precisaríamos ir até esses trabalhadores, mas que, por exemplo, relações públicas é um trabalho de merda, né. Isso me lembra muito uma discussão, fazer uma referência aqui, uma discussão que teve numa época, né, gerou muita polêmica, meme e tal, né? Não lembro exatamente o contexto, mas era aquelas clássicas discussões de, por exemplo, o gari, ele é um trabalho digno. Aí, exatamente o que acontece nesse caso é isso. O processo de solidariedade de uma comunidade, uma sociedade, vai para o espaço e tudo isso vira trabalho, quando, na verdade, a própria comunidade deveria se organizar para, enfim, né, para colher o lixo. Não, você, enfim, né, cria um emprego e ainda acaba contribuindo aí para a máquina que gera empregos, o progresso e aí por diante, né? Então, eu acho que essa, enfim, né, essa reflexão, ela é importante justamente por isso, né? O que enfim, né, a discussão de trabalho de merda do Graeber traz de importante, eu acho que para o debate atual, é que você não precisa realmente, enfim, né, encontrar formas, sei lá, de justificar o emprego. Simplesmente cheguemos a essa, enfim, né, a essa conclusão e comecemos enfim, né, a trabalhar contra essa ideologia do trabalho. Aí que ele vai chegar realmente a essa conclusão, né, de trabalhar menos, ou como você colocou, e aí num ensaio recente, a respeito enfim, né, de pensar o trabalho de merda junto com a pandemia, ele disse que vários das pessoas que ele entrevistou
voltou a falar com ele e disse que a situação da pandemia e o home office está deixando muito claro para essas pessoas que elas conseguem fazer o trabalho delas, sei lá, em 2 horas, em 3 horas, e aí por diante, né? Rodolfo, as suas pesquisas, elas caminham em áreas correlatas à EPC, os debates sobre economia da atenção e cultura do consumo, né? É possível a gente articular essas áreas com a economia política da comunicação? Eu acredito que sim, é o que eu venho tentando fazer aí junto com o Manuel e fazendo essa aproximação. O que eu venho percebendo bastante é que essa discussão ela esbarra muito, por exemplo, uma discussão que ainda está muito embaralhada, que é a discussão em torno dos autores que trabalham com a ideia de, por exemplo, de capitalismo cognitivo, ou cognatariado, ou trabalhador cognitivo, e aí entra em toda a discussão se esse trabalhador ele realmente está produzindo valor ou não. Acho que o que, enfim, né, o que está em jogo justamente aí é que nessa discussão, por exemplo, da mais-valia relativa, ela vai empurrar cada vez mais para que, enfim, né, a própria tecnologia, por meio da automação, torne esses, enfim, né, esses trabalhos não mais necessários. Que, por sua vez, só para voltar, né, ao texto do Graeber, o que, por sua vez, acabe justificando ainda mais, né, esse que é o paradoxo, né, ainda mais trabalhos de merda. Porque, como o Graeber coloca, já num dos últimos capítulos do livro, né, ele coloca que é justamente nesse processo de informatização da sociedade, para usar um termo, né, não entrar tanto aqui nessa especificidade de termos, é justamente nesse momento e nesse processo, né, que vai explodir enfim, né, a merda no ventilador, né, perdoe o trocadilho. Por quê, né? Porque é justamente aí que esse processo enfim, né, da mais-valia relativa, né, vai extinguir muitos e muitos e muitos postos de trabalho. Nesse ponto, né, retomando aí enfim, né, a pergunta que você colocou, né, eu fico pensando assim, né, vamos pensar só a questão do, enfim, né, do consumo. Cada vez mais os algoritmos e a inteligência artificial está fazendo esse processo de circulação e, consequentemente, de realização do valor da mercadoria. Então, veja só, né? Você já tinha um trabalho de merda para fazer isso. Era relações públicas, publicitário, jornalistas, toda a galera da comunicação, enfim, né? Que de alguma forma ou outra, né? Ou porque, enfim, né? São trabalhos de merda, enfim, né? Categoricamente, ou porque foram trabalhos merdificados. Não pode esquecer isso também, né? O Graeber vai falar, enfim, né, de trabalhos que têm uma importância, que são merdificados, mas, enfim, voltando ao ponto, né? Todos esses trabalhos que importavam para essa, enfim, né, circulação e consequente realização do valor, eles acabam, enfim, né, indo por terra, né? Eles acabam deixando de, enfim, né, de existir. Então, né, ou pelo menos de ter, enfim, né, sua importância dentro da lógica capitalista, vamos colocar assim, né? Então, como que essas pessoas se encontram, né? Como que elas se encontram? Então, eu acho que é nesses pontos, e pensando esse texto que a gente está debatendo hoje, que eu acho tão interessante, né? Eu acho que é nesses pontos que a gente consegue pensar algumas articulações. Não me espanta, né? Que é justamente nessa área do consumo, né? E aqui pensado justamente enquanto circulação e realização do valor, que você vai ver essa explosão aí de trabalhos de merda. Anderson, como que a EPC pode argumentar nesse sentido, pensando nas questões relativas ao trabalho que a gente vem comentando aqui dentro dessa série? Até o Rodolfo falou, né, das mudanças que as tecnologias também trazem, né? É importante dizer que mesmo no trabalho jornalístico hoje, você já tem a possibilidade de fazer notícias mais simples de forma automatizada, né? Então, você tem softwares que trabalham com isso, você monta, sei lá, se uma editora quiser fazer um texto comum sobre um texto padrão para publicação de lançamento de livros, é muito viável. Se você quiser fazer um texto sobre previsão do tempo do dia seguinte, também é viável. Você coloca um software para ir lá raspar no site do Instituto de Meteorologia e preencher as informações seguindo padrões, né? E aí, nisso, a pessoa que está nessas empresas como jornal... E fora o tradicional, né? Nós que
somos jornalistas ou que estamos estudando, talvez já tenhamos passado pela experiência de trabalhar em site em ritmo alucinante, porque tem que publicar não sei quantas notícias por hora, por minuto, e acabam sendo muito mais uma reprodução de releases de assessorias de comunicação, de imprensa, ou uma reprodução de sites nacionais, né? Você vai lá, sei lá, trabalha na área de esporte, você pega o que a agência Lancinete manda, copia e cola, né? Então, assim, tem trabalhos que, como pegando o que o Rodolfo comentou há pouco, já trazem uma automatização, seja de forma oficial, né, com softwares fazendo isso, é como funciona o próprio Google em termos de notícia, enfim. Ou a gente já fazia isso antes por conta de um aprimoramento do tanto de notícia que a gente tem que publicar, enfim, porque tem geração de cliques, aí os títulos são feitos de acordo com softwares com datificação, né, para saber qual vai poder atrair mais público ou não. Enfim, há mudanças nessas relações de trabalho que cada vez mais saem do ponto de vista jornalístico. E quanto à EPC, acredito que é interessante, até pelo que a gente vem estudando, é interessante ver essa proposta, porque exige uma escuta diretamente de trabalhadoras e trabalhadores. E eu comentava, isso saiu, para quem escutar o podcast, né? Saiu no Dados na Mesa anterior, né, que saiu no sábado passado, sobre trabalho cultural. A gente faz uma discussão em parte sobre isso, que e mesmo enquanto pesquisa, a gente precisa ter uma aproximação maior da sociedade e os instrumentos metodológicos exigidos para identificar o trabalho de merda já trazem algo super positivo, né? Uma aproximação em relação ao campo do trabalho, mesmo sendo trabalhos merdificados, para utilizar o termo. E, por outro lado, a nossa base é estudar, não, então quem está numa série sobre isso, a categoria trabalho e suas mudanças ao longo do tempo, para além, claro, como a gente está fazendo hoje, de autoras e autores marxistas, tentando fazer uma compreensão no sentido da totalidade social que possa encaixar as adaptações da transformação em mercadoria e também desses novos processos. Então, e fora aqui, né, na nossa visão sobre trabalho, a gente tem uma série de cuidados sobre como para que a gente não caia naquela perspectiva que acaba simplificando, eu diria assim, como a gente falou no episódio com o Rodrigo, né, o que tratou especificamente da categoria trabalho, né, para não simplificar o que seria o trabalho, o que seria a exploração, ou quaisquer outras visões, né? Acho que a partir desse conceito a gente consegue especificar e, ao mesmo tempo, aprimorar as discussões sobre as contradições do modo de produção capitalista, porque os empregos de merda tendem a ser um pouco mais considerados socialmente do que mesmo em momento agora que a gente vê a essencialidade de algumas funções, como o trabalhador do supermercado, enfim, que acaba se tornando essencial, o gari, que acaba se tornando essencial, que a gente não pode sair de casa, e a coisa de a coleta se fazer de forma coletiva não é algo que se tornou prático, criou-se uma subcategoria, enfim. Tudo isso mostra que a gente tem muito a se discutir e muito para especificar para além das generalizações que a gente vem criticando nos últimos episódios. Uma questão que eu acho muito interessante, aí pegando exatamente isso que você colocou, que esse ponto eu acho que até o Graeber poderia, enfim, né, o Graeber poderia falar mais, e pensando também a nossa realidade latino-americana, por exemplo, né, é que na lógica neoliberal, cada vez mais o que você encontra, ainda que não seja muito o que ele percebe lá no cenário do primeiro mundo, para usar esse termo, né, cada vez mais o que você encontra é o sistema não querendo, enfim, né, não precisando mais nem desses trabalhos de merda. E aí você encontra essa situação triste, vamos colocar assim, né, de que o cara, tudo que ele quer na vida é um trabalho de merda, para conseguir garantir o sustento dele e assim por diante. Certo. O ponto que eu queria colocar aqui, e aí retomando nesse argumento, um autor que eu acho que o Graeber traz nos textos dele, um economista, e que é muito importante para pensar também a sociedade de consumo, é o Galbraith, Jonathan Kennedy Galbraith, que inclusive era um discípulo do Keynes. E lá na década de 50, quando ele escreve sobre a sociedade da afluência,
é uma sociedade bem diferente da que nós vivemos hoje. Mas lá na década de 50, ele diz o seguinte: o importante é gerar empregos. Esse emprego ele é oriundo de falsas necessidades, ou seja, de coisas que não têm importância e sentido algum, tanto faz, desde que gere emprego. É somente assim que a gente consegue criar essa afluência. Agora, se a gente pega esse cenário lá na década de 50 e chega hoje, né? Com a automatização, mesmo com a automação, mesmo esses empregos já não tem mais serventia alguma. Nesse ponto que eu acho muito problemático toda essa discussão, por exemplo, do capitalismo cognitivo, porque, na verdade, eles, querendo ainda trabalhar a velha categoria de exploração, eles querem enxergar todo mundo como trabalhador, quando cada vez mais o que a gente está vendo é o neoliberalismo dizer: não, você está excluído, você não serve mais para mim, né? Ou seja, em vez de trabalhar, com explorados, temos que cada vez mais trabalhar com essa imensa massa de excluídos, que vai crescer cada vez mais. A gente, entrar nessa lógica e acreditar que o que a gente tem que fazer com esses excluídos é arranjar mais, empregos para para eles, né? O que o próprio sistema vai mostrar como uma contradição, simplesmente não vamos para frente. É aí que entra, eu acho que todas essas propostas do Graeber, né, de redução da jornada de trabalho, tentar, pensar realmente nas atividades essenciais para a sociedade, fortalecer esses laços de solidariedade e assim por diante. Pensando nisso que o Anderson e o Rodolfo acabaram de falar, você acha que tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o que e como a EPC pode contribuir para pensar esse debate? Gabriela, tenho várias, né? Tem um bocado de coisas que eu acho que vão ficando aqui bem evidentes a partir das falas do Rodolfo e do Anderson, né? Uma argumentação toda muito bacana, eu acho que tem muita coisa a gente poderia acrescentar. Eu queria falar, entre os vários aspectos, dois que eu acho significativos. Um deles é lembrar como o Rodolfo trabalha com o debate da economia da atenção e da sociedade do consumo. Acho bem bacana a gente perceber como há articulações possíveis aqui nessas discussões. Há um gargalo, em geral, apontado como bastante significativo para a EPC, que é justamente o debate do momento do consumo. Justamente porque a EPC lida a partir da dinâmica da produção, né? E eu acho que essas articulações elas são bem significativas e possíveis. Estou pensando aqui, recentemente estive em Sergipe, foi logo na beirada da pandemia, né? Na banca da dissertação da Ayane Amado, que trabalha com as discussões sobre estudos de fãs, então havia ali um tipo de articulação possível que eu achava bastante relevante, no sentido que a EPC também pode apresentar para essas discussões, então esse é um ponto decisivo, e como a gente está falando numa série sobre o trabalho, perceber como a discussão sobre o trabalho é relevante para essas áreas. E aí vai uma segunda questão que eu acho significativa. Vocês viram, aí o pessoal foi falando e as profissões relativas à área da comunicação apareceram, a gente já fez um debate sobre jornalismo num outro momento, no episódio com a Verlaine falamos sobre o trabalho cultural, tivemos as discussões conceituais sobre o trabalho com o César, Rodrigo também o Rodrigo Marques falou pelo prisma da ciência da informação, enfim, então a gente vai observando isso por diversos prismas, né, ou perspectivas. Eu acho que essas discussões, e o Rodolfo lembrou aí dos debates famigerados sobre o capitalismo cognitivo, etc., e os vários nomes que as pessoas vão apresentando, a EPC também tem uma contribuição bem relevante a dar nesse sentido, né? A gente ouviu aqui já, então, o César falando sobre o conceito, né, de subsunção do trabalho intelectual. A gente, numa outra oportunidade, vai conseguir aqui conversar com o Rui Sardinha Lopes, que falando também em aspectos nesse sentido, lapidando esse argumento, que é um debate que vem assim do fim dos anos 60, dos anos 70, do conceito de crise, vamos chamar assim, né, ou deste momento do capitalismo, e para o qual essas questões sobre a dinâmica da informação se tornaram muito importantes
E aí muitos argumentos passaram a ver como uma novidade absoluta, né? Então, teorias que passaram a ver este momento como uma novidade absoluta, até uma reviravolta completa do capitalismo, etc. e tal. Então, acho que essas aproximações são relevantes. Isso tem a ver com a discussão do Graeber, né, sobre os empregos de merda, tal, né? Justamente porque esta é uma dimensão, parece meio nebulosa aí da comunicação, e a EPC é que eu acho que vai destrinchando isso, né? É o problema sobre o valor, né? Então, que é o fundamento, quer dizer, o trabalho é o seu fundamento, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso do prisma da comunicação, veja, a pergunta para todo colega, enfim, todo estudante que começa a se aventurar no marxismo ou discussões sobre o trabalho e bate aí com alguém da EPC, a pergunta em geral é essa, assim, tá, mas o que eu produzo tem valor, tal, né? Então, às vezes tem um viés moral, né, para esse conceito, como se você dissesse que não tem valor nenhum, parece que está rebaixando em absoluto, tal, né? Mas a EPC traz um argumento muito coerente sobre isso, né? Trabalho na comunicação, produz valor, mas num sentido muito específico, né? Ou numa dimensão muito específica, porque a comunicação está no âmbito daquela dimensão da produção de valor, que é da órbita da circulação relevante no universo do capitalismo, justamente porque na lógica produtiva estrito sensu, a gente está cada vez mais vendo o fundamento do que vai gerar esses empregos de merda. Então, ou seja, o processo de automação que o Rodolfo apresentou aqui, lembrou a questão algumas vezes, né? Então, esse processo todo no âmbito da produção, isso caminhou, é uma história relativamente recente, então, que essa lógica dos trabalhos de merda caminhando justamente para este âmbito de uma produção de valor num âmbito específico da circulação, que eu gosto de comentar nas salas de aula a história do sorvete. Quer dizer, o sorvete só se realiza como mercadoria se o camarada conseguir entregar o sorvete gelado, né? Então, se ele tiver ainda com o formato de sorvete. Eu bolei esse argumento dando aula em Teresina numa época, foi bem sensacional. Comprava um sorvete maravilhoso de caju, castanha de caju lá, e aí o sorvete derretia rapidinho. Mas eu tô com tanta saudade daquele calor hoje. Enfim, essa dimensão do momento da circulação, e que esse próprio processo também ele está sendo automatizado de maneira que a gente vai para uma dinâmica que agora vem os debates sobre economia do compartilhamento, etc., todas essas esferas. Então a EPC tem muito a entregar sobre isso. A EPC tem muitos argumentos, eu acho, para oferecer para essas discussões que elas aparecem de vez em quando meio atabalhoadas. Ao mesmo tempo, este argumento do Graeber ele é bastante importante, e os aspectos metodológicos são elementos que, por vezes, a EPC apresenta mais dificuldades de pesquisa, né, Gabriela? Então, eu acho que esses casamentos aí, essas articulações, essas combinações, ou para usar um termo que eu estava conversando com o Guilherme esses dias, esse processo aí, essas várias partes deram match. Então, eu acho que é uma situação bastante significativa que a gente pode fazer essa discussão de uma maneira cada vez mais enriquecedora, digamos assim. Aproveitando, né, o deram match, fica aí a provocação de como traduzir dar match, né, já que a gente está usando. Mas concordo, acho que para a gente tentar, vou tentar também fazer uma conexão entre as duas áreas, pensando num acontecimento recente, né, que agora no dia 1º de julho teve uma movimentação dos trabalhadores de entrega através de aplicativos, o Uber Eats, iFood e afins. Ficou conhecida como o break dos apps. Tem até uma entrevista bem legal do Galo, né, que é o líder dos entregadores antifascistas lá na newsletter do Digital Labor. Esse tipo de serviço se encontra dentro das nossas discussões da comunicação por causa dos aplicativos, mas também porque envolve o trabalho, que, como temos defendido aqui na série, né, é uma categoria central. Os entregadores de aplicativo, as empresas de entrega e de tecnologia, os trabalhos de merda e, aproveitando isso que o Rodolfo colocou, que interessa para ele nas pesquisas, os problemas psicológicos desse tipo de emprego parecem estar conectados em uma questão que apareceu aqui no começo do episódio, que é o do desemprego tecnológico.
Acho que é uma questão que aparece em leituras há bastante tempo também, né? Eu lembro do Marcuse falando disso, sei lá, 50 anos atrás, sobre a diminuição da necessidade de trabalho, né? Por causa da automação, das máquinas e tal. Mas parece que cada vez mais a gente não está fugindo do trabalho, e como vocês falaram, a gente está criando esses empregos de merda para organizar uma sociedade que está organizar uma sociedade que está socializada ao redor do trabalho. Não sei como que vocês veem essa questão da paralisação dos entregadores de aplicativo no dia 1º de julho e como que a gente pode pensar essa questão, aproveitando que é um tema quente, e acho que casa perfeitamente com a nossa discussão, até porque de um ponto de vista, digamos, não moral, mas de necessidade para a sociedade, a gente poderia até nos questionar se o entregador de aplicativo não tem alguma efetividade maior na sociedade do que, sei lá, um social media ou alguém que mexe com comunicação, né? O que você acha, Rodolfo? Você que é o nosso convidado. Então, enfim, né, essa discussão, ela é bem interessante para pensar justamente enfim, né, esse ponto aí que o Manuel estava colocando, que eu coloquei também, por exemplo, enfim, né, da circulação do valor, também essa questão enfim, né, do ponto aí que você colocou de, enfim, né, se um trabalho é mais importante, menos importante, da questão dos social media e aí por diante, né? Enfim, né, o Graeber, desculpa, o Graeber, ele faz justamente enfim, né, esse teste, né? O que aconteceria se essa procissão deixasse de existir? Como que seria o mundo, né? E aí ele vai perceber que em alguns casos o mundo seria inclusive muito melhor se algumas, enfim, profissões deixassem de existir. Ele vai falar do caso, enfim, né, de corretoras de ação, dessas profissões que trabalham no mercado financeiro, por exemplo, né? Teríamos um mundo muito melhor se essas profissões deixassem de existir. O problema, eu acho que envolve enfim, né, os entregadores é justamente, em primeiro lugar, esse ponto que eu acho que é claro para enfim, né, a IPC, né, que é a questão enfim, né, de como que esses trabalhadores estão ligados não exatamente ao valor, mas à circulação do valor, então eles fazem realizar, enfim, né, esse valor. Mas uma questão, da minha perspectiva, que também me interessa muito, né, e que o Anderson lembrou e que está bem claro também no texto do Graeber, né, é a questão da solidariedade, né? Por que a nossa sociedade ainda não consegue se organizar de uma forma que esse tipo de emprego não seja mais necessário? Por que a nossa sociedade não consegue se organizar dessa forma, né? E aí, mais uma vez, entra toda essa questão que também eu sei que é muito importante para a IPC, né? Que é a questão enfim, né, da forma social. A forma social simplesmente impede que a gente consiga organizar a sociedade de uma outra forma que não seja essa. E aí, consequentemente, de uma forma distorcida, esses empregos eles acabam sendo vistos como empregos relevantes. Mas relevantes para quem? Para qual sociedade? Acho que essa pergunta que ela é muito importante. De um viés anarquista, eu acredito que o caminho é a abolição do trabalho. O caminho é a abolição do trabalho. Se a sociedade conseguir se organizar de uma forma, né, ninguém mais vai precisar, enfim, né, emprestar o seu tempo para outras atividades, né? Eu acho que são essas questões que estão tanto, enfim, né, confusas, talvez, enfim, né, nesse debate. O que, mais uma vez, entra nessa dificuldade toda, né? Podemos, enfim, né, chamar também esses empregos de merda, né? Ainda mais numa situação dessa, né? Entra todo esse debate moral. Enquanto a gente não conseguir enxergar no horizonte a abolição do trabalho, essa moralidade ela sempre vai, enfim, né, aparecer para nós como um nó na garganta. Isso. Estava até, enquanto o Rodolfo falava, pensando em como a própria função, o próprio trabalho, né, de entrega através de aplicativos é algo muito recente, né, no tempo. Mesmo na parte dos serviços de motorista, enfim, para a gente se deslocar, Uber, 99 e suas variações, Cabify e tal, é algo recente, né? Deve ser 2016 para cá, se for para iFood e companhia, Uber Eats,
e é um pouco mais recente até do que isso. Acho que é uma boa demonstração de como há essa secundarização de novas atividades. Não desconsiderando que o emprego de motoboy já existia há algum tempo e já atuava, né, já era uma profissão com uma série de riscos, porque envolve tempo de entrega. Enfim, o que aconteceu é que a gente aprimorou os problemas desse tipo de coisa, porque não há um entendimento coletivo de se manter algumas coisas sem subalternizar através de novas profissões, porque a greve, né, o break dos APs é algo super interessante, que a gente vem acompanhando do ano passado para cá, especialmente, uma série de tentativas de ações na justiça, tanto de motoristas de aplicativos, quanto também de trabalhadores de entrega através desses aplicativos, para tentar estabelecer uma relação de trabalho no sentido da consolidação das leis trabalhistas, né? De você ter obrigação, direitos e deveres, após todo um processo de criação dessas plataformas que serviriam como novas oportunidades de emprego, só que emprego entre aspas, porque não há formalização, há muito trabalho, mas sem formalização, e ao mesmo tempo com a lógica do empreendedorismo, né? Que você tem um carro em casa, você usa, você tem uma bicicleta, você vai entregar, você dá um jeito de financiar uma moto, mas você não fica parado, como se fosse algo extremamente positivo, mas que ao mesmo tempo não tem uma preocupação com os direitos mínimos trabalhistas, não tem nada sobre isso. Pelo contrário, se o motoboy que vai entregar o jantar para você se acidentar, por algum motivo, o pneu da moto furar, a empresa vai substituir por outra pessoa e vai excluir esse motoqueiro naquele momento, sem necessariamente ter preocupação. No máximo, vai botar outro motoqueiro para pegar o que você entregar e levar para a pessoa, né? Fora isso, não vai ter. E em tempos de pandemia, esse tipo de serviço virou essencial porque diminui a quantidade de pessoas saindo de casa, circulando para num mercado, enfim, em coisas desse tipo, além de outros tipos de entrega, e considerando, claro, que o serviço de motoboy não tinha a quantidade de pessoas trabalhando, e além das relações de trabalho serem diferentes do que o que a gente tem nesses últimos 2, 3 anos de crescimento, inclusive com bicicleta, né? Então, assim, é algo que é importante, claro, essa luta, dentro do conceito, do contexto dessa democracia burguesa extremamente complicada e ainda mais complicada que a gente vive no Brasil nesse momento, para que essas relações fiquem mais claras para as pessoas, porque é algo de utilização tão comum para diferentes pessoas, para diferentes lugares, que só quando a gente é colocado numa contradição desse nível, de parar o serviço por um dia e tudo mais, que a gente vê que ele acabou se tornando essencial, mas que ele não era até um tempo atrás, que a gente consegue comprar coisas e cozinhar em casa, em vez de pedir, enfim, que a gente consegue fazer outras coisas já conseguiria, caso tivesse uma preocupação maior com isso. E aí, para finalizar a minha fala, né, também a importância, vou deixar para Manuel comentar melhor daqui a pouco, mas a importância da gente ver que quem trabalha nos aplicativos e quem ganha muito mais com isso, e quem trabalha nesse processo, né? Que não é a gente pedindo pelo aplicativo só por estar conectado à internet, que a gente está trabalhando pelo aplicativo do iFood, mas aí o Manuel é melhor para fazer essa provocação daqui a pouco do que eu. Um ponto que eu estava pensando aqui também, né, que envolve toda essa dificuldade da gente enxergar hoje esses empregos de merda, justamente o fato de que a gente vem de um processo, né, o próprio capitalismo estimulou uma identificação muito grande entre o indivíduo e o trabalho, a ponto que a sua identidade ela deveria ser construída a partir do trabalho. Consequentemente, ela seria reconhecida também por isso, né? Inclusive nas formas, né, de um estado de bem-estar social garantido, na forma de seguro, férias, e aí por diante, né? A gente vê hoje enfim, né,
é esse desinvestimento dentro da lógica neoliberal, e aí um trabalhador completamente desamparado, né, que já não faz mais sentido algum para ele se identificar com aquele trabalho. Para usar uma gíria, né, das pessoas que trabalham nesses aplicativos, é um corre. O que o cara ele faz é um corre, ou seja, é um bico, é um corre que ele vai fazer para ganhar o sustento dele. Essa lógica de desidentificação, eu acho que ela é importantíssima a gente pensar, né, e que com certeza deve ser também uma lacuna, né, que vale a pena explorar, né, porque é dentro dela que entra, por exemplo, uma forma bastante comum de sofrimento psíquico que me interessa, que é a depressão. E, apesar, né, enfim, né, do próprio neoliberalismo querer classificá-la como uma patologia, na própria clínica, né, da psicanálise, ela também é entendida como a depressividade. Esse momento que você consegue se afastar e se desidentificar, para a partir daí criar uma mudança, criar uma mudança. Eu acho que são essas coisas que estão muito embaralhadas agora, quando você vê toda essa discussão dos, enfim, né, dos entregadores e querer criar toda uma consciência, vou usar até esse termo que é muito caro para os camaradas, né, querer criar uma consciência de classe, né, e querer criar todo um processo de identificação numa coisa que simplesmente é fictícia, é as nuvens, ainda que tenha, é essencial, ainda que tenha sua importância. O meu comentário sobre a questão do break dos apps, que é um movimento interessantíssimo e faz a gente pensar em muitos aspectos, há muitos mesmo, assim, né? Hoje a gente ficou batendo bola sobre isso, conversando sobre essa questão em vários elementos, né? Então, em várias discussões. Mas eu vou nessa discussão me restringir a um dos aspectos que importa aí a economia política da comunicação, já que outras dimensões Anderson e Rodolfo comentaram tão bem, que é este debate que em princípio parece uma discussão tão bizantina assim, desde o nascedor da economia política da comunicação, mas que é fundamentalmente uma somatória de equívocos, né? Que é um debate sobre, no fundo, quem trabalha aí nesse processo, tal, né? Então, que na real é um problema do próprio conceito de trabalho, que é o que a gente está discutindo nessa série, né? Vocês sabem, né? A gente já fez essa discussão aqui algumas vezes, esse apontamento inicial, assim, um dos pais fundadores da EPC, o Dallas Smite, que se organiza em torno da ideia que lança, né, ou que coloca aí de maneira mais contundente inicialmente o conceito de mercadoria audiência, e ele encontra o trabalho nesse processo no lugar errado, né? Então a audiência trabalhando. E esse elemento, assim, ele teve alguma importância nessa concepção do Smite e depois meio que cai no esquecimento, tem críticas, né? Graham faz uma crítica, o próprio César Bolan bastante tempo depois, e essa concepção retornou à tona, né? Nesse momento de crescimento das redes sociais digitais, agora das plataformas digitais e dos vários usos desses aplicativos e assim sucessivamente, por conta da discussão dos dados, enfim, e de tudo que envolve a concepção aí que ficou famosa de dados são o novo petróleo, então, quer dizer, a economia toda nesse aspecto. Então tem uma concepção, isso está presente muito no trabalho do Christian Fuchs, que é a ideia de que, quer dizer, a pessoa que está ali produzindo dados como usuário das redes, ele está trabalhando. E numa situação que é engraçada, assim, porque se a gente pensar no break dos apps, então enquanto o entregador parando, ele tem um trabalho precarizado, né? Não é entendido exatamente como um trabalho de emprego de merda, mas o trabalho precarizado, porque ele recebe mal, tem toda uma discussão então em torno inclusive disso, da luta redistributiva, né? Então ele recebe, em tese, inclusive, menos do que é aquilo que seria o necessário para a sua própria reprodução da sua subsistência, assim sucessivamente.
Mas vejam, e o Fuchs usa, a partir de uma análise, enfim, de uma fórmula do Marx para dizer que o usuário, né, das redes, esse é explorado ao infinito, tal, né? Porque ele não recebe pelo trabalho, então salário zero. Então é uma discussão lá da taxa de mais valor, né, que o Fuchs usa o argumento para dizer, portanto, que o usuário de um aplicativo como o iFood, em tese, pode ser reconhecido quase como um cara mais explorado do que o entregador. É uma loucura, né? Tem uma confusão muito grande, e aí, obviamente, a gente com isso perde uma das coisas que o Rodolfo colocou também, que é a nossa capacidade de estabelecer algo significativo nas discussões contra o capitalismo, que é a capacidade de organização por meio da solidariedade, né? Até porque, então, o cara que usa o aplicativo começa a achar que trabalha mais ou que ele está sendo mais explorado do que efetivamente o cidadão que é o entregador, né? Então, essas são questões que a EPC, principalmente no seu, digamos assim, na sua vertente brasileira, trouxe uma série de argumentos que valem a pena a gente estabelecer como crítica. Ela coloca também, a partir disso, o último aspecto que eu acho que vale levantar, eu comentei isso lá no começo, que é a possibilidade de fugir de um perigo. Foi uma coisa que o Rodolfo também disse, que eu acho muito significativa, que é, tá bom, então como é que a gente atua diante disso? Que tipo de ação se coloca para nós? Um dos elementos, isso pode aparecer inclusive nesse break dos apps, tal, né? Uma das questões que se fazem presentes, até como um elemento perigoso, portanto, é justamente a gente tentar retornar a uma lógica do estado de bem-estar social, como se fosse possível a gente retornar a isso sem pensar no elemento constitutivo da nossa sociedade do ponto de vista neoliberal. O que eu estou querendo dizer? Isso aparece hoje muito significativamente em perspectivas e debates que são todos muito relevantes. Eu não estou fazendo nenhum comentário só depreciativo, mas o cuidado a gente tomar nas perspectivas, por exemplo, sobre a renda mínima e projetos nesse sentido. Por que eu digo isso? Porque o que acontece tem a ver com a desobrigação do Estado, que era essa característica anterior da lógica do Estado de bem-estar social. E olha que nós estamos falando tudo isso num nível ideal, porque o caso brasileiro, esse negócio não faz nem sentido pleno, né? Mas então você desobriga o Estado dessas dimensões, mas ele oferece um dinheiro para que estas questões relativas à subsistência mínima da classe trabalhadora seja atendida pela iniciativa privada. São os vouchers e coisas da vida estão na base do pensamento de um Friedman e autores nesse sentido, né? E não só na base de autores, como são políticas práticas, né? Estou pensando aqui na lógica da Naomi Klein, tal, né? E do capitalismo de desastre, tal, né? E a doutrina do choque. Então a gente fica diante do perigo de como lidar com os empregos de merda ou como lidar com situações como essa, que é o que o Rodolfo falou, a iminência da gente visar entender numa forma de socialização para a qual um entregador não seja um emprego, não faça sentido, né? Então aí, como é que lida com isso? Pela via neoliberal, você lida com isso oferecendo ainda dinheiro para que a gente simule o processo de valor, né? Então, com a iniciativa privada atendendo aspectos que o século XX colocou como um elemento, como o Chico de Oliveira chama do antivalor, produzidas pelo Estado, né? Então, essas são questões que a EPC também pode colocar de maneira muito significativa para a gente não perder o foco naquilo que o Rodolfo trouxe tão bem, que é o debate sobre a solidariedade. Rodolfo, a gente já bateu 1 hora de conversa aqui, de muita aprendizagem, e eu queria agradecer a sua participação. É sempre uma honra falar com você, saudades dos grupos de estudos nossos, e se traz umas ideias que a gente nem pensou ainda. Obrigada por ter topado jogar dados com a gente hoje, e se quiser falar mais alguma coisa, pode falar.
Eu acho que um ponto interessante, bem rápido, né, é que uma nova sociabilidade que o Graeber imagina, digamos assim, ele, enfim, né, ele vê pelas frestas, né, não é algo que está muito claro no trabalho dele, na pesquisa dele. É quando ele faz enfim, né, uma diferença entre jogo e trabalho. Trabalho, na verdade, enfim, né, é o que ele chama de desejo de causa imposto por outro, né? Enquanto que o jogo não, é essa fantasia de causar, de criar e aí por diante, né? Então, jogando os dados, né, o próprio título Jogando os Dados já está apontando para uma possível sociabilidade que eu, inclusive, né, os colegas sabem que eu adoro um joguinho, né, que eu, inclusive, aprovo. Mas obrigado aí, viu? Muito obrigada, Rodolfo. Semana passada eu esqueci de falar tchau para o Manuel, falei 2 vezes tchau para o Anderson, e dessa vez aqui eu vou falar um muito obrigada, Manuel, pelo jogo de dados de hoje e por tudo isso que você está proporcionando a mim, que sou sua orientanda. Valeu, Manolo. Valeu, Gabriela, que isso. Foi aqueles erros por excesso. Eu que agradeço, obrigado, Gabriela, valeu, Guilherme, pela condução, obrigado, Anderson, por mais essa noite de debates tão profícuos. Queria agradecer particularmente ao Rodolfo, a gente está aí nesse momento estabelecendo, trocando figurinhas, e a tua presença aqui foi muito bacana. Valeu, Rodolfo. Obrigada, Anderson, também. Mais uma semana aqui. Semana que vem a gente está de novo, né? Sempre um prazer falar com você. Obrigado, Gabriela. Aproveito para agradecer também o diálogo com o Rodolfo, já que acho que eu era o único que não conhecia. E também é muito bom estar sempre com o Guilherme e com o Manuel, discutir, jogar os dados. Como vai virar frase comum, não tem jeito, né? Porque o podcast também é uma forma de eu olhar para outros objetos de estudo, para outras coisas relativas à teoria e análise das relações de comunicação, informação, trabalho e tudo mais. Então, não só durante o episódio, mas antes, nas nossas discussões para formar a pauta, eu aprendo também. Espero que quem nos escuta também esteja aprendendo, porque um dos principais objetivos, além de gerar discussão, é possibilitar a formação. E este episódio, especificamente, me surpreendeu, porque quando a gente planejou, né, os episódios da série, eu pensava que ia ser num caminho, e foi no outro caminho muito melhor, e terminou de forma excelente, destacando a importância de novas formas de sociabilidade, né? No final das contas, na verdade, o final do caminho é para a gente seguir lutando frente a isso, né? Novas formas de sociabilidade para além do capital, seja na perspectiva marxista ou na perspectiva anarquista. É isso, até semana que vem. Numa perspectiva melhor do que a gente tem hoje em dia, né? E com certeza eu e o Guilherme a gente está aprendendo muito também, eu acho, né? Tô falando por você, Gui, mas acredito que você também está aprendendo bastante. Obrigada, Gui, por mais uma semana. Claro que sim, né? Estamos aprendendo cada vez mais e a construção da pauta, as discussões nos grupos, mesmo a gente não podendo estar fazendo pessoalmente, estão rendendo vários assuntos. E acho que, como falei no começo, que era um tópico interessante, espero que os ouvintes tenham achado o mesmo e que há caminhos por aí, né? Acho que às vezes eu me sinto um pouquinho trazendo essa crítica de que a gente precisa largar o trabalho que parece mais anarquista em alguns momentos do que vários debates marxistas, né? Mas valeu, Gabriela, valeu, Manuel, Anderson e Rodolfo. Foi sensacional. Obrigada, gente. Foi sensacional mesmo, foi demais. Empregos de merda, certificação. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanhe.
Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas e companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. Jogando Dados é uma produção da parceria CuboUel, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Gabriela Fernandes Silva, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana.